Vamos aí à correção da questão de número 7. Número 7. 200 gramas de hidróxido de potássio. Destaca essa informação aí. Que informação corresponde a essa? Essa informação aí é o meu soluto. Massa do meu soluto, 200 gramas. Vamos colocar aqui, então, que nós estamos respondendo a número 7. Então, 200 gramas do hidróxido de potássio, ao serem dissolvidos em 800 ml de água. 800 ml de água, gente, não é o volume final da solução. É o volume só do solvente. É o volume só da água. E 800 ml de água, nós podemos colocar aí também que correspondem a 800 gramas de água. Somente para água, 1 ml corresponde a 1 grama. Porque a densidade da água é 1 grama por ml. Então, eu falar 1 grama de água é o mesmo que eu falar 1 ml de água. Então, a massa do meu solvente água, 800 gramas, fornecem um volume total de 840 ml. Calcule a concentração da solução expressa em gramas por litro. Então, eu quero fazer o cálculo da concentração comum, que expressa quantas gramas de soluto eu tenho para cada litro de solução. E eu também quero fazer a conta aqui da densidade, que expressa quantas gramas de solução eu tenho a cada centímetro cúbico. Então, são aí duas respostas que nós vamos fazer. Nós já conseguimos fazer uma resposta aqui tranquilamente. Por quê? Ele diz que tem 200 gramas do meu soluto, 200 gramas do meu soluto, num volume final de 840 ml de solução. A minha concentração comum pergunta quantas gramas de soluto a cada 1 litro da minha solução. ml com litro é a mesma coisa? Não. Então, olha, 1 litro são 1000 ml. Vamos transformar, vamos deixar na mesma unidade de medida, para a gente não errar. Então, 840x correspondem 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 200.000 dividido por 840. Esse X aqui vai corresponder à minha concentração comum. Ele vai me dar um valor próximo aí de 238 gramas por litro. Então, concentração comum, que foi a primeira coisa que ele pediu, eu tenho aí 238 gramas de soluto a cada litro de solução. Fiz aqui a primeira coisa que ele pediu, a concentração comum. Agora, vamos calcular a densidade. Para calcular a densidade, ó, vou apagar para a gente calcular a densidade aqui. Para calcular a densidade, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos saber quantas gramas existem em 1 centímetro cúbico. Só que agora eu quero quantas gramas de solução. E não somente do soluto, como na concentração comum. A diferença entre concentração comum e densidade é essa. Concentração comum eu quero saber só do meu soluto. Densidade eu quero saber do total, da minha solução pronta. Então eu tenho assim, 200 gramas do soluto com 800 gramas do solvente água, me dá um total, uma quantidade final de 1000 gramas de solução. 1000 gramas de solução ocupa um volume de 840 ml. Quantas gramas de solução vão ocupar o volume de 1 centímetro cúbico? É essa a minha pergunta. Então, vamos lá.
440x, que vai ser igual a 1000. Professora, tá errado esse negócio aí. Um tá em centímetro cúbico e o outro tá em ml. Gente, centímetro cúbico é o mesmo que ml. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Por isso que eu não fiz nenhuma transformação antes, tá bom? Então, continuando. Esse tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 1000 dividido por 840. X vai ser igual a aproximadamente 1,19 gramas por centímetro cúbico. Essa continha que nós fizemos agora, esse valor corresponde ao valor da minha densidade, 1,19 gramas por centímetro cúbico. Então, tá aí a resposta da sua número 7. Fizemos a concentração comum anterior e agora nós fizemos a nossa densidade. Não se esqueçam de quando vocês estiverem fazendo, quando vocês estiverem lendo o enunciado, vocês destacarem os dados principais desse enunciado. Porque aí depois vocês podem estar esquecendo essas fórmulas aí e resolvendo pela regrinha de 3, né, gente? Que é muito mais prática. Vamos aí, questão número 8. Questão número 8. Qual a concentração em quantidade de matéria? Concentração em quantidade de matéria, M, está perguntando quantos mols do meu soluto eu tenho por litro de solução. Então, qual a concentração em quantidade de matéria de uma solução aquosa preparada a partir de 11,7 gramas de cloreto de sódio? Então, vamos anotar essa informação. 11,7 gramas é a massa do meu soluto. Como ele está falando de concentração em quantidade de matéria, é importante você destacar aí que o seu soluto aí é o cloreto de sódio. Perfazendo o volume total de 2 litros. E sua concentração comum? Então, aqui ele vai perguntar duas coisas. A concentração comum, ou seja, quantas gramas de soluto eu tenho a cada 1 litro de solução, e a concentração em quantidade de matéria. Quantos mols de soluto eu tenho para cada litro de solução? Aqui já está aqui meio caminho andado, concentração comum. Por quê? Ele disse que tem 11,7 gramas a cada 1 litro de solução. Eu quero saber quantas gramas eu tenho, 11,7 gramas, né, do enunciado, para 2 litros de solução. Eu quero saber quantas gramas eu tenho para 1 litro. Quando eu fizer isso, eu acho a minha concentração comum. Então, 2x, que vai ser igual a 11,7. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 11,7 dividido por 2. X da minha concentração comum vai ser igual a 5,85 gramas por litro. Então, primeira resposta, concentração comum, 5,85 gramas por litro. Essa é a primeira resposta que você vai fazer na sua número 8. Sua primeira resposta, sua concentração comum. Eu tenho 5,85 gramas do meu soluto a cada 1 litro da solução. Como não dá para resolver aqui, a gente vai apagar o quadro, né? Então, eu tenho aqui, achei a minha concentração comum. A minha concentração comum deu 5,85 gramas por litro. Agora, na minha segunda continha, eu quero saber quantos mols por litro. A única coisa que eu vou fazer agora é transformar 5,85 gramas em mols. Como que eu transformo gramas em mols? Isso aí foi uma das primeiras matérias que nós vimos esse ano. Para transformar gramas em mol, nós vamos fazer o cálculo das letrinhas. Cálculo das letrinhas de quem?
ele me deu aqui, é o meu soluto, NaCl. Então, vamos fazer o cálculo das letrinhas do NaCl. Para que eu vou fazer o cálculo das letrinhas? Para eu transformar gramas em mols. No meu NaCl, eu tenho um sódio mais um cloro. Se você olhar aí no seu caderno do começo do ano, você tem o valor das massas aí. O sódio que vale 23, o cloro que vale 35,5. 23 mais 35,5, bom, massa aqui desse cloreto de sódio, 58,5. O que significa esse valor? Lembra que quando a gente fazia, a gente sempre pegava esse valor final em gramas, corresponde a 1 mol. Eu quero saber quantos mols existem em 5,85 gramas. De onde veio esse valor? Esse valor veio do cálculo das letrinhas. Toda vez que você fizer o cálculo das letrinhas, esse valor do cálculo das letrinhas em grama te dá o valor de 1 mol. Eu quero saber quantos mols existem em 5,85 gramas. Vamos cruzar. 58,5x, que vai ser igual a 5,85. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 5,85 dividido por 58,5. X vai ser igual para mim, então, a 0,1 mol por litro. Tá aí a sua segunda resposta. A sua concentração comum, que uma das coisas que ele perguntou, e a sua concentração em quantidade de matéria. Vamos fazer aí, né, conferir a resposta de vocês. Vamos dar sequência, então, aí à questão número 9. Vou apagar aqui para a gente fazer a questão de número 9. Então, nós vamos agora para a resolução da número 9. Número 9. Qual é a massa em gramas? Então, já vou pôr aqui a minha perguntinha. Eu quero saber qual a massa em gramas. Não ficou bom assim? Qual a massa em gramas? De hidróxido de sódio. Vou colocar essa informação, vai que eu preciso. Necessárias para se preparar 500 ml. 500 ml é o volume. 500 ml de uma solução aquosa a 2 mols por litro. A concentração e quantidade de matéria dessa solução destaca aí 2 mols por litro. Determine a concentração comum dessa solução. Aqui, então, eu tenho duas perguntas. Eu quero saber quantas gramas de hidróxido de sódio são necessários para preparar 500 ml. E eu ainda quero saber a concentração comum dessa solução. Então, aqui nós vamos ter que fazer duas continhas. Né? Aliás, né, vamos pensar aqui em duas coisas diferentes. Primeira coisa aqui pra gente. Olha, eu tenho 500 ml, eu quero saber qual a quantidade de soluto eu tenho em 500 ml. A minha solução me diz assim. Eu tenho 2 mols para cada 1 litro. Quantos mols eu vou ter em 500 ml? Litro e ml não é a mesma coisa. Eu vou transformar 1 litro, 1000 ml. Então, eu tenho assim, 1000x, que vai ser igual a 1000. 1000 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 1000 dividido por 1000. X deu 1 mol. Mas não foi isso que ele perguntou, não. Ele perguntou para mim quantas gramas eu preciso para fazer 500 ml de solução. Em 500 ml de solução eu tenho 1 mol. Mas o mol corresponde a quantas gramas? Eu ainda não sei. Mas como que eu transformo mol em grama, grama em mol? Através do cálculo das letrinhas. Então, vamos pôr aqui. O meu hidróxido de sódio, NaOH,
Vamos fazer o cálculo das letrinhas dele. Eu tenho um sódio mais um oxigênio mais um hidrogênio. O sódio que vale 23, o oxigênio que vale 16 e o H que vale 1. Pode conferir aí no seu caderno que você tem esses valores aí. Você vai conseguir encontrar eles aí. Então, 23 mais 16 mais 1 deu 40. 40 o quê? Bom, quando você põe 40 gramas, você encontra o valor de 1 mol. Olha, observe que para eu preparar esses 500 ml da minha solução, eu preciso de 1 mol. Então, eu já achei a minha primeira resposta. A minha primeira resposta, a massa do soluto que eu preciso para fazer 500 ml de solução, tá aqui, ó, 40 gramas. Primeira resposta minha aí, 40 gramas. Mas ele ainda tem outra pergunta. Qual a concentração comum? Ou seja, quantas gramas de soluto eu tenho em 1 litro de solução? Olha, se você observar, você pode fazer isso aqui por isso, com esse valorzinho, ou você pode vir aqui. A concentração em quantidade de matéria são 2 mols por litro. Eu quero simplesmente transformar esses 2 mols em um valor em gramas. Tem como transformar mol em grama? Sim. Como que eu transformo mol em grama? Cálculo das letrinhas. Olha, se 40 gramas me dá 1 mol, quantas gramas vão me dar 2 mols? Bom, 2 mols serão 80 gramas. Concentração comum dessa solução, 80 gramas por litro. Então, aqui a gente tem 2 respostas. A massa que eu preciso para fazer 500 ml de solução e a concentração comum da minha solução. Façam aí, então, são as 2 respostas da sua número 9. Vamos à questão número 10. Questão número 10. Na número 10, ele diz assim: quantas gramas de sacarose, daí a fórmula para a gente da sacarose. Eu quero saber, então, quantas gramas dessa sacarose C12, H22, O11, destaca aí essa informação, ela é importante, são necessárias para preparar uma solução aquosa a 0,10 mols por litro de solução. Eu tenho aqui, então, a concentração em quantidade de matéria, que é 0,1 mol por litro. Na número 10, a única coisa que ele está pedindo para que nós façamos, né, para a gente fazer, é transformar isso aqui em gramas. Como que transforma mol em grama? Como que transforma grama em mol? Cálculo das letrinhas. Cálculo das letrinhas de quem? Desse C12, H22, O11. Então, vamos lá. No C12, H22, O11, eu tenho 12 carbonos. Eu tenho 22 hidrogênios. Eu tenho 11 oxigênios. Carbono que vale 12. Hidrogênio que vale 1. Oxigênio que vale 16. Vamos resolver, né? 144 mais 22 mais 176. Aqui eu tô só resolvendo, ó. Vai dar pra gente um valor de 342. 342 o quê? 342 gramas me dá 1 mol. Então, vou passar para cá, olha. 342 gramas, o resultado final, sempre, o resultado final do seu cálculo das letrinhas, ele te dá o valor de 1 mol. Aqui está perguntando para mim, quantas gramas vão me dar 0,1 mol?
Só resolver. Então, meu x, que vai ser igual a 342 vezes 0,1, 34,2 gramas. Então, a minha resposta é 34,2 gramas. Eu preciso de 34,2 gramas desse soluto para eu preparar essa solução a 0,1 mols por litro. Confere aí a sua resposta, né? E vamos aí, então, né, a número 11. Questão número 11. Vamos colocar aqui para a gente não esquecer, né? Para vocês verem o número da questão que nós estamos resolvendo. Na número 11, nós temos assim. Um copo de 180 ml de laranja. Destaca essa informação aí. É o volume da minha solução. Prontinha. É adoçado com 61,56 gramas. Isso é a massa do meu soluto de açúcar. Então, aí a gente tem açúcar nosso soluto. E essa laranja prontinha, a laranja mais a açúcar, tudo junto, é a nossa solução. Calcule a concentração em quantidade de matéria. Eu quero saber a concentração em quantidade de matéria, ou seja, quantos mols por litro eu tenho nessa solução. E eu quero saber também a concentração comum. Quantas gramas por litro eu tenho nessa solução. Gente, destaca aí. Observe aí que aqui ele fala de novo desse C12, H22, O11, que nós usamos na questão anterior. Então, ó, não preciso fazer o cálculo das letrinhas dele de novo. Eu já tenho 342 gramas, que é o valor de 1 mol. Então, vamos a tudo que ele quer da gente. Ele quer a concentração em quantidade de matéria e a concentração comum. Observe que a sua concentração comum é quantas gramas por litro. Ele já te deu grama, ele já te deu volume. Então, a gente vai começar pela concentração comum. Na concentração comum, eu quero saber quantas gramas do meu soluto estão presentes em 1 litro da minha solução. Eu tenho 61,56 gramas para 180 ml da minha solução. Litro e ml é a mesma coisa? Posso fazer direto? Não, não é a mesma coisa. Então, a gente vai transformar 1 litro, 1000 ml. E aí, a partir daí, agora é só a gente resolver a nossa regrinha de 3. Olha, 180 vezes x, 180x. 61,56 vezes 1000. Vamos pôr aqui. Vamos mandar 1, 2, 3. Deu pra gente aí 61.560. Esse valor está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 61.560 dividido por 180. O meu X vai dar um valor aí próximo de 342 gramas por litro. Essa é a sua primeira resposta. A sua primeira resposta, a concentração comum, é 342 gramas por litro. Achei aí quantas gramas de soluto eu tenho a cada 1 litro de solução. Mas ele também pediu para que eu achasse a concentração em quantidade de matéria. Então, eu ainda tenho que transformar esse 342 gramas em mols. Será que eu preciso fazer continha? Observe que 342 gramas que nós fizemos ali na questão anterior, dessa glicose, esses 342 gramas correspondem a 1 mol. 342 gramas aqui corresponde a quantos mols? A 1 mol. Então, a concentração em quantidade de matéria dessa solução, 1 mol por litro. Tá aí as suas duas respostas da sua número 11. Vamos dar uma conferida aí. Vamos agora, então, apagando, né, pra gente fazer a questão de número 12. Número 12.
Na número 12, nós temos assim. Ó, essa é a primeira que a gente vai fazer, ela é um pouco diferente das demais. A solução ácida encontrada nas baterias possui densidade aproximada de 1,29, vamos anotar essa informação, 1,29 gramas por centímetro cúbico. Lembrem-se que densidade fala do total, da massa total. Sabendo que essa solução apresenta 30% em massa de ácido sulfúrico, quantidade do meu soluto nessa solução, 30%. Soluto da minha solução aí, ácido sulfúrico. Gente, vai lendo e vai destacando essas informações do seu enunciado. Determine sua concentração em quantidade de matéria. Então, eu quero saber quantos mols por litro eu tenho nesta solução. E a sua concentração comum. Eu quero saber quantas gramas por litro eu tenho de soluto nessa solução. Primeira coisa que a gente vai fazer. Olha, aqui eu tenho gramas por centímetro cúbico. Aqui eu tenho gramas por litro. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é com a concentração comum. E aí a gente vai começar a usar a densidade. A densidade, ela está me dando a massa de 1 centímetro cúbico da solução. Mas aqui eu preciso saber de 1 litro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui em litros. Como? Uai, eu tenho 1,29 gramas a cada 1 centímetro cúbico. Quantas gramas eu vou ter em 1 litro? Gente, não esquece. Centímetro cúbico é o mesmo que ml. Então, 1 litro, ele tem 1000 centímetros cúbicos. Vamos resolver. X vai ser igual 1,29 vezes 1000, 1.290 gramas. Esses 1.290 gramas é a massa de quem? É a massa da minha solução prontinha, de tudo que eu tenho. Então, 1.290 gramas é a massa de 100% da minha solução. Tudo que eu tenho, 1.290 gramas. Eu quero aqui ó, a quantidade do meu soluto, que vai me dar a minha concentração comum, corresponde a 30%. Isso corresponde a quantas gramas? Só a gente cruzar as informações. 100x, que vai ser igual 1.290 vezes 30. Bom, 1.290 vezes 30, 387,00. 38.700. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 38.700 dividido por 100. X vai ser igual a 387 gramas por litro. Achei a minha concentração comum. Por que eu sei que essa é a minha concentração comum? Achei a massa total de 1 litro de solução. Desse total de massa, 30% é o meu soluto. Do total da minha solução, 30% do meu soluto é 387 gramas. Então, já achei a minha concentração comum. O que eu quero fazer agora? Tem mais uma continha. Eu achei essa aqui, que foi 387 gramas por litro. Falta eu encontrar agora essa aqui. Ou seja, transformar 387 gramas em um valor em mol. Tem como transformar grama em mol? Tem. Como que eu transformo gramas em mols? Através do cálculo das letrinhas. Cálculo das letrinhas de quem? Desse H2, ácido sulfúrico, SO4. Então, eu tenho assim, 2H, mais o enxofre, mais 4 oxigênios. O hidrogênio, se você acompanhar o valor dele lá nos seus primeiros dias de aula, a gente colocou o valor dele, vale 1. O enxofre, 32. O oxigênio, 16. 2 mais 32 mais 64. Deu 98. O que significa esse 98 para mim? Esse 98 significa assim, 98 gramas correspondem a 1 mol.
Se eu tiver 98 gramas de ácido sulfúrico, eu vou ter 1 mol de ácido sulfúrico. Eu quero saber 387 gramas que eu achei como a minha concentração comum, correspondem a quantos mols? Como que eu faço isso? Multiplicação cruzada. 98x, que vai ser igual a 387. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 387 dividido por 98. X vai dar um valor aí de aproximadamente 3,9 mols por litro. Então, meu M, o valor da minha massa, da minha quantidade de matéria, é 3,9 mols por litro. Então, tá aí a resolução da sua número 12. Confira aí as suas respostas.